Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou falar sobre o que você precisa saber para criar profundidade nos seus desenhos e pinturas. E queria começar te perguntando se é a primeira vez que você está aqui ou se você já me acompanha faz um tempo, né? Me conta aqui nos comentários, eu fico super feliz de saber dos dois casos, na verdade, né? Quando a pessoa me acompanha há bastante tempo, eu fico feliz. E fico muito feliz de saber que tem gente nova chegando aqui no canal, né? Antes de ir pro vídeo especificamente, eu queria contar uma questão que é o algoritmo desse negócio aqui, que eu tô fazendo vários experimentos, e agora eu quero produzir vídeos em quantidade. E como eu sou sozinho, eu não consigo fazer todas as etapas. Então, eu tô testando de produzir uma série de vídeos sem edição, né? E aí, porque fica mais rápido, eu consigo produzir em maior quantidade. Esse é um deles, então tenha um pouco de paciência, tá? Talvez eu gagueje um pouco, mas é isso aí. Com o tempo a gente vai melhorando também, né? Vamos lá, vamos pro tema que é o que nos interessa, falar aqui um pouco sobre perspectiva. Antes da gente ir para as regras e falar da perspectiva em si, eu quero fazer uma reflexão sobre qual que é a importância, né, da perspectiva pra gente e, enfim, o que raios é perspectiva, né? A perspectiva é um conjunto de regras que vai te permitir criar coisas como essa aqui. O que é isso? É uma imagem que ela é bidimensional, né? Acho que você consegue perceber que isso foi feito ali numa folha de papel, mas ao mesmo tempo, isso aqui você consegue ter a impressão de que dá pra andar aqui em cima, né? Dá pra sentar nessa mureta, pular aqui dentro. Você consegue entender que isso aqui tá mais lá pro fundo e tal. Só que na história da arte, né? Nem sempre a gente valorizou a perspectiva. E é um pouco isso que eu quero chamar a atenção, assim, é começar esse vídeo com esse aviso de que perspectiva é legal e tal, mas é uma ferramenta que eventualmente você pode não querer usar ou saber usar, e daqui a pouco eu vou dar um exemplo de um cara que fez isso maravilhosamente bem, que sabia usar a perspectiva, mas eventualmente dava uma ignorada nela. E eu amo a arte medieval porque eles têm outro objetivo, né? É outra história. E aí isso faz com que a visualidade da coisa seja diferente também, né? Então, olha esse figura aqui, ó. Parece que essa cena tá acontecendo em cima de um muro, né? Mesmo essa aqui embaixo, que já tem um chão, já tem uma montanha, mas olha o tamanho desses bichos em relação a essa montanha, né? Claramente tem alguma coisa errada. Desculpa, vamos lá. Eu imagino que isso aqui seja Davi e Golias, então meio tudo bem o gigante ser bem maior que o ser humano normal, mas isso é uma outra característica também, né? Acho que nesses desenhos que eu peguei não tem nenhum exemplo disso. Mas é bem comum o cara mais importante tá lá, sei lá, ter Cristo gigante sentadão lá no meio e a galera em volta ser bem menor do que ele e tal. Aqui a gente tem também uma coisa que tá em perspectiva, mas assim, a escada tá em perspectiva, mas quando chega aqui em cima, o cara ele tá meio, sei lá, parece que é uma figurinha que foi colada em cima, né? Tipo, essa é uma época onde os caras não estavam nem aí pra perspectiva. E ainda assim conseguiram produzir coisas maravilhosas, certo? Então, deixa eu pegar aqui no meu roteirinho. Raios, vamos lá. Eu queria falar disso. Ah, e tem o exemplo do Cezanne, que eu tava esquecendo de falar. Né? O Cezanne é um cara que teve treinamento, teve uma formação em pintura, né, acadêmica e tal. Tanto que esse tema é uma natureza morta, que é um negócio super acadêmico. Mas olha como que estão as coisas aqui, né? Como que ele constrói essa mesa, que ele põe ela meio abaixada. Se essa mesa tivesse de verdade nessa posição, provavelmente essas coisas rolariam todas, né? Porque tá super inclinada. Mas aí ao mesmo tempo tem um bloco aqui que eu imagino que seja um livro e que tá de boa e que tá certinho assim. Por quê? Porque o Cezanne queria mostrar o que tá em cima da mesa, né? E aí pra mostrar o que tá em cima, é legal você tá nesse ângulo de visão aqui. E dane-se se isso não é realista, né?
O que ele queria era criar uma pintura que fosse interessante. E essa pintura é muito interessante, né? Pessoalmente, eu gosto muito do Cezanne e eu sei que eu não sou o único, né? O Cezanne é um cara bem importante. Vamos lá. Isso que eu não vou precisar agora. Dito isso, a gente vai começar a falar, né, do que nos interessa. E aí eu liberei um espacinho aqui na minha mesa para desenhar. Eu nunca fiz isso e eu espero que funcione. Vamos lá. O que eu quero conversar um pouco aqui nessa parte aqui? É entender que assim, a gente olha, e aí é meio óbvio isso, a gente olha com o nosso olho, né? Desenhar um olho aqui mais ou menos. Aqui tem um buraquinho, aqui vai ter a retina, né? Só que pra gente, de fato, enxergar alguma coisa, só o olho não resolve, né? A gente vai precisar ter um objeto, vamos pensar aqui numa maçã. E uma coisa que a gente sempre esquece de falar quando a gente pensa nisso é que tem um cérebro aqui, ó. Eu vou desenhar, esse aqui é o meu cérebro. E o olho se liga no cérebro pela... Tá horrível o cérebro, eu vou escrever aqui, cérebro e vida que segue. E aí essas três coisas precisam interagir para você enxergar, né? E aí como que funciona o olho? Para quem não lembra, o olho funciona como um projetor, uma sala de cinema ao contrário, ou como uma câmera fotográfica mesmo, né? Então a luz bate no objeto, entra no olho e vai se projetar aqui no fundo. O que isso significa? Né? Significa que a forma que a gente tem de perceber um mundo que é tridimensional, então isso aqui é 3D, é através de uma retina que é bidimensional, né? E sobra para quem o trabalho de pegar esse 2D e interpretar e transformar em 3D? Sobra para o cérebro. E quando... E qual que é, né? Por que eu tô falando tudo isso? Porque isso aqui, essa tradução do 2D para o 3D, é feito a partir de um conjunto de regras, né? E essas regras são as regras da perspectiva. Então, se a gente conseguir entender essas regras, a gente consegue fazer esse caminho no sentido oposto. A gente consegue olhar para um negócio que é tridimensional, né? Para uma maçã, sei lá, e consegue representar isso de forma tridimensional. E ao longo da história da humanidade, teve bastante gente que estudou isso. Então, isso não é uma coisa de outro mundo, assim. É bem fácil, na verdade, se você pesquisar no YouTube, tem um monte de gente falando de cada uma dessas regras e tal. E aí eu quero falar um pouco sobre quais são essas regras. Deixa eu tomar um copo d'água aqui, um gole. E eu queria dizer que quando eu saquei isso aqui, foi bem, sei lá, eu fiquei com vontade de transformar isso num laboratório, assim, que a gente teve o laboratório de receitas de tempera ovo, que foi tão legal. E aí, sei lá, eu fiquei pensando em organizar isso pra compartilhar. Compartilhar de uma forma mais estruturada e tal. Então vamos falar um pouco dessas regras, né? Deixa eu isolar isso aqui, aí a gente vai para uma próxima linha de raciocínio. Que é assim, uma das regras tem a ver com o que está sendo visto, o que está mais perto, vai ser visto por inteiro. Como assim? Pensa assim, ó. Tá lá. Teu olho, né? Teu nariz, a boca aqui da pessoa. E aí ele tá vendo dois copos, um aqui e outro maior atrás. Como que vai ser a visão disso? Vai ser assim, né? Ó. O copo maior vai estar aqui e o copo menor vai estar aqui. Então, como a gente vê isso aqui inteiro e esse aqui a gente vê... Não vê inteiro, né? Porque tem uma parte que tá na frente. O cérebro consegue entender que esse aqui tá mais perto dele e esse aqui tá mais longe. Outra regra, e inclusive eu acho essa regra mais óbvia que tem, né? Outra regra
tem a ver com proporção, né? Então, assim, eu sei que, de novo, né? Tá aqui o meu observador. Vamos dar 2 olhos pra esse cara. E aí, assim, pensa no mesmo copo. Ele tá aqui ou ele tá aqui? Como que eu sei se ele tá se aproximando ou se distanciando, né? Se eu tô olhando pro negócio e ele tá crescendo, é porque ele tá chegando mais perto, certo? E o contrário também. Então, uma outra regra é: quanto maior, mais perto. E quanto menor, mais longe. E aqui a coisa já começa a ficar um pouco mais interessante, porque também isso não é aleatório, né? Então tem uma proporção, assim, se ele tá a metade do tamanho, ele vai estar distante de um tanto. E aí, se ele tá, sei lá, um quarto do tamanho, ele vai estar distante de outro tanto. E no Renascimento, os caras aprenderam a fazer essas contas. Então, é aí que vem. Eu vou voltar para aquele primeiro desenho. Coisas como isso aqui, ó. Porque esse desenho é todo baseado numa porção de proporções, de regra de 3 e tal. E fica tranquilo que você não precisa dominar nesse nível a coisa, tá? Você consegue usar a perspectiva sem ficar fazendo regra de 3, né? Graças a. Enfim. Vamos lá. E aí, uma outra coisa que vai dar pra gente a noção de proporção. De proporção, não, besta, de profundidade, é a questão da luz e sombra, né? Então, eu vou fazer 2 bolotas. E aí, se eu sombreio essa aqui assim, ó. O meu cérebro vai olhar para isso aqui e vai interpretar como? Isso aqui é uma coisa plana, né? Agora, se eu fizer assim, pôr uma sombra aqui. Espera aí que agora eu quero que isso fique perfeito. Então, isso aqui é o que? É 3D. Isso aqui é 2D. Isso aqui parece aqueles porta-copo, né? Que é uma coisa redonda que você põe em cima. Por quê? Pela forma como eu sombreei a coisa. E para terminar, tem uma outra coisa que a gente usa muito para fazer paisagem. Deixa eu fazer aqui um quadrado. Eu não sei se eu vou conseguir representar isso direito, porque com essa caneta é meio tenso. Mas é assim, quando você tem uma cadeia de montanhas, e aí essas daqui estão mais perto, as coisas que estão mais perto, elas vão estar mais nítidas, mais saturadas, assim, com a cor mais viva e tal. Isso é perspectiva atmosférica. E aí, quanto mais longe, menos nítida a coisa vai estar. Eu não vou conseguir representar isso aqui com essa caneta direito, tá ficando horrível. Deixa eu pegar na minha colinha ali. E aí, assim, por que raios eu tô listando essas coisas, né? Primeiro, para mostrar que isso faz sentido. E depois para te mostrar que são regras diferentes, né? Então, assim, se aqui eu tenho uma esfera assim, e aí, sei lá, eu quero fazer. Eu vou fazer uma outra esfera aqui. Outra esfera aqui assim. Sombra dela. Aí aqui eu vou fazer uma outra também com a sombra dela.
Percebe que aqui tá um desenho nada a ver, mas é só exemplo de que eu consigo saber que essa aqui é que tá mais perto de todas, aí depois essa aqui vem. Tá logo atrás. E aí aqui bem longe, bem lá no fundo, tem duas, né? Então assim, eu tô misturando, eu só não usei essa regra aqui por motivo de que a caneta não me permite. Ou a minha habilidade com essa caneta não me permite. Mas eu vou conseguindo e misturando essas regras. E conforme eu vou entendendo cada uma delas, ficando bom em aplicar cada uma delas, e vou, né, misturando, eu vou conseguindo uma representação mais realista do mundo, né? E aqui acho que é um exemplo legal, aquela imagem do Cezanne, porque tudo bem, a mesa tá representada numa perspectiva nada a ver. Mas ó como ele faz o sombreamento das maçãs, né? Não sei se são todas maçãs, mas enfim. Ninguém tem dúvida de que essas coisas são redondas, né? São esféricas. Então, assim. Peraí que eu quero voltar pra ser. Tá aqui. Então, assim. É importante a gente ter essa noção de que quando a gente não consegue desenhar uma coisa em perspectiva ou representar um volume, não é porque você não sabe uma coisa, tem um monte de coisa ali que você pode aprender, né? E, minha gente, o vídeo de hoje foi este. Se você quiser se aproximar deste maravilhoso mundo das artes e ficar maior no meu campo visual, se inscreve na minha newsletter. E aqui eu separei uma aba para mostrar a página da newsletter, né? Aqui eu vou contando, sei lá, um pouco do que eu tô fazendo. Aqui tem, por exemplo, um artiguinho, eu precisava saber os nomes dessas coisas, né? Mas enfim, um artigo onde eu falo um pouco do que eu chamei de maionese artística, que é uma receita de tempera ovo com óleo de linhaça, porque a maionese é feita de ovo e óleo. Enfim, assine que você vai receber informações direto no seu e-mail, sem precisar lidar com algoritmos. Faça parte do meu grupo de WhatsApp das aulas abertas. É um grupo silenciado, não fica enchendo o saco. Tem o link na descrição. E tinha mais uma coisa que eu precisava falar. É que quase toda semana tá tendo aula aberta, então entra no grupo para você ser avisado e receber o acesso. E me segue no Instagram. O meu Instagram, não sei quando você tá vendo esse vídeo, mas ele tá meio com cara de abandonado. Mas eu juro que eu respondo DM e tal. Então se você quiser aparecer lá e dar um salve, eu vou ficar muito, muito feliz. Até a próxima e muito obrigado por chegar até o final desse vídeo e tchau, tchau.